E a gente fala agora das investigações da polícia contra a Elizabeth Arrabaça, a mulher que é denunciada pela morte da nora, a professora de Pilates, Larissa Rodrigues. Mas ela ainda estava muito assustada, mas na última quinta-feira ela decidiu receber a nossa equipe e foi lá que nós conversamos com ela por um bom tempo. Ela explicou exatamente como que tudo aconteceu. Ela explicou que quando aconteceram esses vários casos envolvendo a Larissa, a Natália, ela começou a achar tudo muito estranho. A idosa tem quase 80 anos, mas ela se lembra exatamente do que aconteceu. Já faz anos que ela teria pego esse remédio das mãos da Elizabeth Arrabaça. Então ela conta, ainda um pouco assustada com tudo que aconteceu, exatamente desse momento. A gente vai mostrar uma primeira entrevista dela, justamente dela falando como que tudo aconteceu. Nós vamos lembrar que ela foi até a polícia para dar um depoimento e nesse depoimento já falava que tudo teria acontecido por conta da venda de um colar. Então ela vai falar exatamente isso e o que aconteceu depois. Vamos ouvi-la. Dia 29 de maio, ela me deixou uma joia, queria que eu comprasse, falando que ela precisava do dinheiro para pagar o inventário do pai dela. E aí eu fiquei com a joia, analisei tudo, e eu não quis comprar porque era cara, eu não ia fazer conta, sendo que eu também já tenho um colar de pérola, né? E aí eu liguei para ela, passei um WhatsApp para ela vir buscar. E eu estava no meu restaurante trabalhando, ela parou lá. E eu entrei no carro dela e desci, vim até a minha casa, peguei o colar, deixei minha bolsa dentro do carro, peguei o colar, entreguei para ela. E ela conta, Luara, que ela tem uma amizade, ela tinha até então uma amizade com a Elizabeth de muitos anos, pelo menos 7 anos, elas trabalharam juntas, então ela conhece muito bem a Elizabeth e fala também durante a entrevista que ela nunca imaginou que a Elizabeth pudesse ter feito o que fez, talvez com a nora, talvez com a Natália. Ela ficou assim muito revoltada com tudo isso e ela disse que muito antes, há anos, era uma pessoa boa, tranquila, que não aparentava ter esse comportamento. Ela vai contar agora, nessa outra parte da entrevista, como que ela foi parar na UTI depois que ela pegou esse medicamento das mãos da Elizabeth. E eu estava com muita dor de cabeça aquele dia, é uma queimação que eu tenho já faz muito tempo. Aí ela falou para mim, quando eu cheguei lá, antes de eu descer, ela falou para mim assim, que ela tinha um remédio bom, que era um remédio que ela toma, e que era bom para dor de cabeça. E ela me deu uma cápsula azul e a água e eu tomei. Desci do carro dela, ela foi para Ribeirão e eu entrei lá, catei a chave do meu carro e desci para almoçar com meu filho. Eu quase não dei conta de chegar na minha casa. Eu comecei a passar mal, fui para o banheiro vomitando muito, com diarreia, aí eu já desmaiei no banheiro, aí eu fui imediatamente para o hospital, cheguei lá, já fui entubada, e permaneci aqui até, eu cheguei em Ribeirão, era 18 horas, porque eles estavam preparando sala para me receber, porque eu estava bem mal. A senhora ficou 5 dias na UTI? Eu fiquei lá no hospital, eu internei lá na segunda-feira às 6 horas, mais ou menos, que está no prontuário, e eu saí de lá no dia 3 de junho. Eu não fui para o quarto, eu fiquei sempre na UTI. E um ponto interessante que ela cita, Luara, é que depois que aconteceu tudo isso, a família foi tentar saber o que foi aquilo, se teria sido um medicamento mesmo que ela tomou. Então, o filho fez uma ligação para a Natália. Ela vai contar exatamente deste ponto. O meu filho lá do hospital ligou para a Natália, perguntando: Natália, minha mãe está aqui no hospital, passando muito mal. Que remedinho que a sua mãe deu para minha mãe? Ela falou assim: minha mãe falou que não deu nada para sua mãe. E daí eles me abandonaram, ela me tirou do Zap, ela nunca mais conversou comigo. Depois desse dia cortou relações? Cortou amizade comigo e eu não contei para ninguém da família dela que tinha acontecido nada.
Bom, eu destaco então que ela procurou a polícia, ela ficou ali algumas semanas sem aparecer na delegacia, mas depois ela teve que ir justamente para dar esse depoimento e contar todos os detalhes de como que tudo aconteceu. E ela explicou também que depois que ela falou, ela sentiu um grande alívio. Depois que eu fui lá depor lá, eu me senti melhor, porque antes eu estava muito chorosa, sabe? De pensar, né, que a gente acho que não conhece as pessoas mesmo, né? O ser humano, né? Importante falar também, Luara, que ela disse que a Elizabeth, à época, contou que precisava do dinheiro da venda do colar justamente para pagar o inventário de uma propriedade herdada do pai. Depois que aconteceu tudo isso, todo esse caso, né, que a Neuza, a vítima, foi parar no hospital, o que houve? Nunca mais se teve contato. Ela conta que ficou ali pelo menos 5 anos sem encontrar a Elizabeth Rabassa e foi encontrar numa festa junina, numa festa de netos na escola, e ela acabou encontrando a Elizabeth, mas só depois desse tempo, não se teve mais contato nenhum, como eu disse ali, cortou relações mesmo com a vítima. Ela narra todos esses detalhes, com certeza muito assustada com tudo, Luara, porque realmente foi tudo muito rápido. Ela fala que foi de imediato, que ela teria pego esse medicamento e logo depois, então, passou mal. Ela ficou muito triste com tudo que aconteceu, com o caso da Larissa, agora também na Natália, porque a Elizabeth, lembrando, além de ser suspeita no caso da nora, ela também é suspeita no caso da filha, a Natália Garnica. O Luiz também, ele foi denunciado pelo Ministério Público também pela morte da Larissa. Ainda não se tem muitos indícios da participação dele no caso da morte da irmã, da Natália Garnica. O que a gente sabe e que o delegado já adiantou pra gente é que tanto o Luiz quanto a Viviane, que são irmãos, eles teriam limpado a cena do crime, ou seja, limpado a casa da Natália depois que ela morreu. Ou seja, eles podem responder por fraude processual. Olha só, quanto mais mexe, mais coisa acha. A polícia agora suspeita que Elizabeth Rabassa esteja também envolvida num 5º caso de envenenamento. É a morte de uma amiga dela ocorrida há 9 anos em Pontal. A mulher morreu em circunstâncias semelhantes às outras vítimas que foram envenenadas com chumbinho. Trata-se de mais uma morte suspeita, né, de estar aí, de ter o envolvimento da dona Elizabeth Rabassa, de 68 anos, dona Elizabeth que já está presa aqui em Ribeirão Preto. Sobre mais essa suspeita, eu vou falar com o delegado da DEIC aqui de Ribeirão Preto, doutor José Carvalho de Araújo. Doutor, esta mulher, né, que foi morta há 9 anos em Pontal, ela era amiga de dona Elizabeth? Sim, elas tinham, pelo que nós levantamos até agora, nos parece que elas tinham um relacionamento de amizade. E o caso veio para nós através de um depoimento, uma pessoa que nos disse de que realmente é tudo muito parecido com os casos que aconteceram agora, né, que nós estamos investigando. Então, cabe a nós fazermos essa investigação também e de tentar levantar de todas as formas o que realmente aconteceu. Quer dizer, ela morava sozinha, esta amiga, e ela tinha emprestado dinheiro para a dona Elizabeth, é isso? Exato, essa seria a informação, né, que nós precisamos investigar e realmente comprovar isso, né, saber o que realmente houve para sabermos se a gente está diante de um crime ou não. Bom, então temos a Natália, né, filha da dona Elizabeth, que foi morta em fevereiro, depois a Larissa, nora, né, a cachorrinha também, né, que foi feito o exame também para saber se ela foi envenenada, e uma outra mulher também suspeita de ter sido morta por ela. Agora, mais uma pessoa? Sim, pois nós estamos nesse caso da senhora que já faleceu há 9 anos, nós estamos ainda analisando os documentos do IML, né, que fez o primeiro atendimento a ela na época, e para sabermos do médico, principalmente, que fez o exame no serviço de verificação de óbito,
se o corpo apresentava de alguma forma alguma coisa que relacione, né, com o veneno, né? Se pode ser que isso aí tenha sido feito, e pelo que nós tivemos contato inicial com o médico que fez esse exame, nos parece que sim, parece que existe essa suspeita. Então, nós vamos analisar e vamos, através dos documentos, saber o que aconteceu. Essa mulher lá de Pontal, ela chamava Elide Guide, tinha 80 anos, né? E apesar da morte ter acontecido há 9 anos, é possível pedir exumação do corpo também? Isso nós vamos perguntar à diretoria do IML de Ribeirão Preto, e para sabermos exatamente se existe essa possibilidade. Havendo possibilidade, nós vamos pedir e vamos encaminhar os restos mortais para que sejam analisados no IML de São Paulo. Também foi feito o exame nos restos da cachorrinha, né, que ainda não saiu o resultado. Exatamente. A cachorrinha ainda não saiu o resultado dos exames. Assim que sair, a gente vai divulgar. Bom, doutor, mais uma morte suspeita envolvendo a dona Elizabeth, todo esse caso aí, né? Como é que o senhor vê este caso, o senhor com a experiência que o senhor tem, um caso como esse, de tantas mortes, de envenenamento, dessa situação? O senhor já tinha cuidado de um caso assim? Não, para nós é um caso novo, para a Delegacia de Homicídios aqui de Ribeirão Preto, que faz parte da DEIC, é um caso realmente que torna todo mundo inconformado, né? As pessoas ficam inconformadas, como toda a população está. E é um trabalho diferente, é um trabalho bem complexo, precisa de dedicação, nós temos equipe especializada nisso, então é um trabalho importante também para a nossa delegacia, mas que nós vamos fazer com todo cuidado, né, para que seja bem feito e apresentar à justiça toda a prova que tiver, todas as circunstâncias de cada crime que aconteceram, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Esse que é o importante, a polícia fazer o trabalho dela. É um crime macabro, claro, é uma coisa que realmente a gente fica inconformado. E essa nova investigação dessa nova morte da dona Elide, ele só veio à tona porque os familiares também suspeitaram e por isso procuraram a polícia depois dos casos comprovados. Exato. O mesmo modus operandi que a gente diz, né? Parece que sempre uma pessoa com quem ela tinha relação de amizades, uma pessoa para quem ela devia algum dinheiro, porque ela tinha algum vício em jogos e tal. Então, parece que tem a ver, sim, com as mortes que aconteceram atualmente. Olha, o delegado fala como autoridade, né, policial, mas fala também como ser humano. E a gente acompanha desse mesmo pensamento, dessa monstruosidade que essa mulher tenha cometido com tantas vítimas. Muito satisfeita, muito contente. Quem fala nesse vídeo é Elide Guide, moradora de Pontal, que no ano de 2016 fez campanha para esse ex-político. 2 meses depois das eleições, ela morreu. Ela esteve aqui, né, no supermercado na véspera da morte dela, né? E ela estava bem saudável, conversou com todo mundo, brincou com as operadoras de caixa e no outro dia foi encontrada morta. Elide Guide era solteira, não tinha filhos e morava aqui na rua Guilherme Silva, no centro de Pontal. Segundo conhecidos, tinha uma boa condição financeira. Ela foi encontrada morta em casa e já estaria com rigidez cadavérica. Esse homem a socorreu junto com a polícia militar há 9 anos. Foi preciso invadir a casa para chegar onde a mulher estava caída. Olha, tinha um pequeno sangramento pela boca, porém não havia visivelmente nenhum ferimento, nenhum sinal de agressão. A casa estava arrumada, a porta da cozinha aberta, né? No boletim diz que a ocorrência aconteceu 1h da tarde, mas a comunicação se deu 4 horas depois. Foi registrada como morte natural. Segundo a Polícia Civil, depois das mortes de Larissa Rodrigues e Natália Garnica, várias denúncias surgiram dizendo que Elizabeth poderia ter matado Elide. E um outro depoimento também foi importante para começar a investigação, de Antônio Garnica, ex-marido de Arrabaça, que relatou que ela foi a última a ver a amiga com vida. Prima da Elizabeth, chama Elide Guide, também foi uma morte igual foi da Larissa e da... Quando foi isso? Eu não sei, uns 4 ou 5 anos aí atrás. Aí. E aonde isso? Pontal.
e ela também devia para a Elide. A Elizabeth sempre pegou dinheiro emprestado. E segundo as informações, até um primo meu falou, olha, vê porque quem visitou a Elide por último foi a Beth. No outro dia eu falei, nós vamos inicialmente analisar os documentos do Serviço de Verificação de Óbito e daí ouvir as pessoas que tiveram de alguma forma envolvimento com essa pessoa, tá? E que teve algum conhecimento a respeito da relação de amizade das duas. No documento que tivemos acesso, consta que Elide morreu com 80 anos, de insuficiência respiratória aguda grave, edema pulmonar bilateral e pneumonite à direita. O registro foi assinado pelo patologista Denis Wellington Moura Ferreira, que supervisionou a autópsia. À época, não havia nenhuma suspeita de envenenamento. As alterações que são causadas no caso pelo envenenamento por carbamato, que foi a causa levantada agora no tempo recente, ela produz esse efeito no pulmão de extravasamento de líquido das artérias para dentro dos tecidos. As causas da morte de Elide podem estar relacionadas ao chumbinho, veneno proibido no Brasil. Uma análise toxicológica específica num centro especializado pode ser que detecte alguns sinais que possam apontar mais para uma causa externa do que para uma alteração interna da paciente. E analisando novamente o caso, o patologista diz que há muitas coincidências para não considerar o envenenamento. Podem ser só coincidências, mas ele fala que é preciso investigar e o caminho deve ser a exumação. Eu acho que vale a pena tentar, ou através da exumação, ou através da análise dos blocos de parafina que contém os fragmentos do pulmão, verificar se encontra resquícios do carbamato. Depois de conversarmos com um médico que não mora mais em Ribeirão, levamos as informações dele para a polícia, que já havia solicitado os laudos no IML, mas os documentos não tinham chegado para a investigação. A partir de novas informações, a polícia conta que vai fazer o pedido de exumação, assim que acessar os registros do Instituto Médico Legal. Sim, a exumação será pedida logo em seguida e encaminhada, claro, à Polícia Científica. Sérgio Paca, médico cardiologista de Elide Guide, atendeu a senhora por 17 anos, de 1999 até poucos meses antes de morrer. Conta que ela não tinha nenhum problema grave de saúde. Ela sempre foi muito saudável, ela era muito fiel aos retornos médicos, uma média de 2 a 3 consultas anuais, ano a ano. Ela não ficou nem um ano sem vir para cá. Uma mulher muito ativa. O médico também ficou surpreso com a morte da senhora e, a princípio, não foi possível detectar nenhum dos problemas que levaram à morte. O quadro de pneumonia, isoladamente, não dá para a gente definir porque é um processo muito recente, né? Para a gente pensar em edema agudo de pulmão, ela teria que ter um nível de hipertensão não controlada ou parado com a medicação por uma razão qualquer, do esquecimento, alguma coisa assim, né? Mas assim, até onde eu sei, né? Pela experiência e pelo tempo de segmento, né? Assim, fica difícil a gente achar que ela não fez uso da medicação, mesmo porque ela nunca teve nenhuma complicação dessas comorbidades a princípio. Essa mulher diz que trabalhou na casa de Elide por mais de 20 anos e ela nunca reclamou de problemas graves de saúde. Conta que Elizabeth Arrabaça entrou na casa de Elide poucos dias antes dela morrer. Uma semana antes, um dia antes que ela teve lá, mas de dia. Sobre a morte de Elide Guide, a defesa disse que Elizabeth Arrabaça não se manifestou porque não tomou conhecimento do caso e que ela nega que matou a professora Larissa Rodrigues.